Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento maravilhoso que hoje virá através do livro de Humberto Ferreira, que se intitula Vencendo Imperfeições. Caiu aqui na parte meditação. Ele começa nos dizendo: a vida moderna é bastante agitada, por isso quase todos vivemos correndo de um lado para outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Trabalho, convivência familiar, lazer, atividades religiosas e muitas outras tarefas, né? Então a nossa vida realmente ela é muito agitada e exige de cada pessoa muito dinamismo para que a pessoa muitas vezes esteja em vários locais ao mesmo tempo, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, não é? E aí surge a seguinte pergunta: diante disso, como é que fica o nosso planejamento reencarnatório? Porque muitas vezes o nosso planejamento reencarnatório nos pede outra tarefa, mas ocorre que essas tarefas é da matéria, é da sociedade. Então elas pedem, exigem que a gente tenha essas atividades, não é? Essas tarefas muito grandes. Muitas vezes essas tarefas da nossa sociedade impedem e atrapalham a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra. Porque qual é a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra? É nos esforçarmos para cumprirmos com os nossos deveres e obrigações concernentes aos principais itens que fazem parte do nosso planejamento encarnatório. Mas a pessoa chega aqui, ela inverte esses compromissos. Aí ela passa a viver, por exemplo, só para trabalhar. E aí eu pergunto, Deus mandou a gente na Terra só para viver, para trabalhar? Não. Não, Deus não fez isso. Deus mandou a gente na Terra para trabalhar para viver. Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E é isso que a gente faz em vários países. No Japão, se trabalha 14 horas por dia. E em vários países. E no Brasil, muita gente trabalha 10, 12 horas por dia. A sua vida se resume ao trabalho. Ou a essas tarefas que ele menciona aqui, ó. A vida moderna é bastante agitada. Ó, vida moderna. Tá vendo? Por isso, quase todos vivemos correndo de um lado para outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Tem que fazer um esforço inaudito para dar conta de tudo, dar conta do trabalho. E ainda, quando sai do trabalho, a convivência familiar, que é outro trabalho grande. Ou então o lazer. Ainda tem que arrumar tempo para o lazer, que é curto esse espaço de tempo. E ainda tem que arrumar tempo para as atividades religiosas. Ele continua: passamos a maior parte do tempo envolvidos com coisas materiais. Aí ele continua: os anos passam quase que de maneira imperceptível. Não podemos perder de vista que, acima de tudo, nós somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico e que retornarão inevitavelmente a viver no mundo espiritual, tá vendo? Então, diante dessa correria que a matéria nos impõe, a gente não pode perder de vista que, acima disso tudo, nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência humana. Né? Então, nós não podemos viver na Terra como ser humano, mas como espírito que está passando por uma breve experiência humana. Esse breve seria, no máximo, 100 anos. Quem vai viver mais que 100 anos? E o que é 100 anos diante da eternidade? Nada. Um milésimo de segundo. Aí surge a pergunta: como é que nós estamos procedendo
diante dessas verdades. Né? Porque ele fala que os anos passam de maneira imperceptível. Não podemos perder de vista que tudo, que acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico e que retornarão inevitavelmente a viver no espiritual. Quer dizer, a gente vive para trabalhar aqui, mas depois não temos que retornar para a nossa verdadeira parte, nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Como é que fica? Aí ele continua, indispensável aproveitarmos o tempo na Terra para desenvolver as qualidades e preparar-nos para a volta à nossa morada definitiva, reservando tempo para interromper a correria e, em recolhimento, meditar. Tá vendo? Então ele propõe que nós somos espíritos eternos e imortais. Jamais morreremos. Que somos espíritos que estamos passando por uma breve experiência humana, não é? E que é indispensável a gente aproveitar o tempo, cada segundo de nossa existência aqui na Terra, para desenvolver nossas qualidades, nosso talento e preparar-nos ainda para a volta à nossa morada definitiva, que é o nosso verdadeiro local de origem, reservando o tempo para interromper a correria. Então a gente tem que interromper a nossa correria para ficar em recolhimento e meditar. A gente faz isso? Não faz. Aí tem uma pergunta aqui: quantas vezes por dia ou quantas vezes por mês meditamos sobre isso? Fica aí uma pergunta para nós responder. Quantas vezes a gente faz isso por dia? Meditar. Reservar um tempo para o nosso cérebro, para a nossa alma, através da meditação, da reflexão, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior. Aí ele continua. Platão registra as palavras de Aristodemos a respeito de Sócrates. Ele fala, é costume dele apartar-se, às vezes, de tudo, e assim ficar meditando por muito tempo, imóvel e recolhido. Esse sábio ensinava que os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Olha o que Platão falou. Vou repetir o que Platão falou. Platão registra as palavras de Aristodemo a respeito de Sócrates. Aristodemos falando a respeito de Sócrates. Aí ele diz, é costume dele apartar-se, às vezes, de tudo. E assim, quando ele fala apartar-se de tudo, é se recolher. Às vezes se recolhia, né? Para ficar meditando por muito tempo, imóvel e recolhido. Tá vendo? Aí ele fala, esse sábio ensinava, não é? Aristodemo, né? E que Sócrates, né? Esse sábio ensinava que os olhos do espírito só começam a ver melhor quando os olhos do corpo se fecham. Olha que coisa interessante, pessoal. A nossa alma, o nosso espírito só consegue ver melhor, enxergar melhor, ter mais discernimento, mais compreensão e sabedoria quando os olhos do corpo fecham. Porque os nossos olhos estão sempre abertos para as coisas materiais. E o Chico ratifica isso dizendo que sobre a Terra, tudo, ele generaliza, é fantasia e ilusão. Tanto é verdade que a gente chegou aqui pelado, sem nada, e vamos voltar sem nada. Porque se alguma coisa na Terra fosse concreto, algo concreto, real, a gente levaria conosco, que a gente não leva nada. Então é tudo uma utopia. Essa é que é a verdade. E Sócrates já falou isso. Tá vendo? Isso aqui está no livro Apologia de Sócrates, /Banquete, 98 e 167.
Quem quiser consultar, os psicólogos que fazem parte do nosso grupo, se quiser consultar. Aí surgiu a pergunta aqui no livro, qual o seu entendimento? Jesus também não se recolhia? Olha, pessoal, que coisa interessante. Jesus era hábito dele se afastar um pouco da multidão, subia no monte, sentava numa pedra e se recolhia. Fechava os olhos e conversava com o seu Criador, Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão que pisamos, da que respiramos, para que através dessas meditações ele estivesse receptivo a receber as emanações do seu Pai, seu Criador. Por que a gente não faz isso? Se o próprio Jesus fazia, por que a gente não tem o hábito de fazer? Se recolher, fechar os olhos e meditar. Para receber a inspiração necessária nas decisões a tomar. Por que a gente não tem o hábito de fazer isso? Aí surge a pergunta, quantas vezes você, que faz parte do nosso grupo das 18 horas, quantas vezes você faz isso por dia? Se não faz por dia, quantas vezes você faz isso por semana? Ou por mês? Meditação? Se recolhe no quarto, fecha as portas e medita? De coração para coração com Jesus? De sentimento para sentimento? De amigo para amigo? Aí ele continua, Emmanuel, aconselha-nos. 2 pontos. Emmanuel nos aconselha. 2 pontos. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Tá vendo? Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos teus parentes, ou então os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Tá vendo? Olha o que Emmanuel fala, olha a sugestão que ele nos dá. Venha a um lugar à parte. Tá vendo? No país de ti mesmo. Ou seja, é uma incursão, uma viagem no nosso interior, uma introspecção, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos que todo mundo passa, as incompreensões dos parentes que todo mundo passa, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes que atrapalham toda a humanidade, ou então as ideias inferiores. Faça isso, meus irmãos, pelo amor de Deus, de forma habitual, seguindo o exemplo de Jesus, que de vez em quando se recolhia para receber a inspiração necessária nas decisões a tomar. Se Jesus fazia isso, se Sócrates fazia isso, por que nós não podemos fazer? Não vai pagar nada. Aí, o autor do livro continua. O corpo dificulta a livre manifestação do Espírito. É verdade. O nosso corpo dificulta a livre manifestação do Espírito. Está vendo? Limitando a expansão das suas faculdades. Então, limita a expansão de nossas faculdades, o nosso corpo, o nosso pensamento, os nossos ideais, as nossas preocupações, as nossas tensões, as nossas ansiedades, tudo isso que é do corpo, atrapalha a liberdade do espírito. Aí ele continua, segundo Platão, Sócrates ensinava que se desejamos alguma vez ter o conhecimento puro de uma coisa, e disso temos realmente a prova, devemos nos separar do corpo e examinar os objetivos em si apenas com a alma. Eu gostei disso aqui, achei profundo, vou ler novamente, para que todos nós possamos inserir nos arquivos de nossa memória esse ensinamento. Olha o que ele fala aqui. Segundo Platão, Sócrates ensinava que
se desejamos alguma vez ter o conhecimento puro de uma coisa, se a gente quer ter o conhecimento puro de uma coisa, ou seja, ele quis dizer verdade absoluta. Eu creio que é isso. Ó. Mas se a gente deseja ter o conhecimento puro de uma coisa, e disso temos realmente a prova, devemos nos separar do corpo e examinar os objetivos em si apenas com a alma. Ou seja, através da introspecção. Porque quando a gente entra dentro de nós mesmos, a gente já se apartou das coisas da terra. Aí nós ficamos trabalhando só com o meu eu, comigo mesmo. Eu me fecho em mim e converso comigo mesmo. É aí que eu vou encontrar as respostas. Através do hábito, não pode ser eventual. Do hábito contínuo, da introspecção, da reflexão. Vamos aprender a fechar os olhos. Respira fundo 3 vezes. Se você está doente, principalmente, com dor de cabeça, com alguma tensão, com alguma expectativa ou com alguma ansiedade, expira o ar, mentalizando Jesus, prende o ar, quando não aguentar mais, solta. Mais uma vez, mentalizando Jesus, solta. Mais uma vez, mentalizando Jesus, solta o ar. E pede a Jesus que lhe dê inspiração nas decisões a tomar. Isso tem que ser feito habitualmente, de preferência, todos os dias. Ou seja, em outras palavras, não é? Sócrates ensinou a gente a fazer isso. Para que assim nós estejamos com a lucidez necessária para analisar tudo o que acontece conosco e tudo aquilo que é necessário às nossas necessidades. Né? Que o Chico dá um outro nome a esse ensinamento de Sócrates. Chico fala que todos nós temos que aprender efetivamente a analisar tudo sob uma ótica cósmica. Chico fala assim. Então, pessoal, nós devemos analisar tudo sob a ótica cósmica e viver esse mundo cósmico. Porque nós não somos da Terra, nós somos do cosmos. Viemos de lá para cá. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, se a gente veio de lá, a gente, através da reflexão, o nosso pensamento vai até lá, o cosmos, que é da nossa casa. O nosso lar é lá. E é de lá que vem o amparo. A inspiração necessária nas decisões a tomar vem de lá. Mas para que isso aconteça, torna-se necessário e imprescindível o hábito de fazer isso. De procurar ajuda lá, através da introspecção. Através do hábito de uma consciência cósmica. Através, como fala aqui Sócrates, ele diz assim, se desejamos alguma vez ter o conhecimento de uma coisa, seja lá o que for, não é? Temos realmente a prova, devemos nos separar do corpo, sair do corpo, daquilo que está em volta da gente, e se elevar através da introspecção. Aí ele continua, o recolhimento facilita o desprendimento do espírito do corpo físico, reduzindo as limitações que a vida material lhe impõe. Tá vendo? O recolhimento facilita o desprendimento do espírito, do corpo físico, reduzindo as limitações que a vida material lhe impõe. Ó, isso aqui é fantástico. O hábito da meditação, da introspecção,
da reflexão, da meditação, ó, o recolhimento, que é isso aí, ó, facilita o desprendimento do espírito do corpo físico. A gente vai saindo, quanto mais a gente se habitua a fazer a introspecção, procurando a resposta dos nossos conflitos dentro de nós, e não procurando religião, porque a resposta está dentro de cada um de nós, mas a gente procura facilidades, aí, comodidades, aí vai buscar a resposta na religião. Nunca vai achar. Nunca vai achar. Porque cada pessoa é um mundo, como disse Jesus, cada pessoa é um mundo. E só eu tenho condição, capacidade para descobrir o meu interior, o meu mundo, a origem da minha personalidade, do estágio evolutivo atual em que eu me encontro, a origem dos meus conflitos emocionais, psicológicos e espirituais. Eu vou descobrir através do meu talento, do hábito da reflexão e da introspecção. A resposta está dentro de mim. Até entendemos, efetivamente, que todos nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. E vamos conhecer a verdade absoluta que está dentro de cada um de nós. Olha o que ele fala. O recolhimento, ou seja, o hábito da gente se recolher, entrar no quarto e meditar, facilita o desprendimento do espírito, do corpo físico. Então, quando a pessoa medita, o espírito vai saindo do corpo mentalmente e vai se elevando para esferas mais altas, e lá a nossa alma, que está lá através de nossa meditação, vai receber a orientação necessária. E aí, os nossos problemas vão se resolvendo. Através do conhecimento adquirido, que ocorreu através do ato da meditação. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu tenho certeza que a maior parte dos psicólogos, se não todos, que estão me ouvindo agora, estão entendendo, porque os psicólogos também trabalham com essa linha de raciocínio. Repetindo, o recolhimento facilita o desprendimento do espírito do corpo físico, reduzindo as limitações que a vida material lhe impõe e deixando-o mais livre para penetrar na dimensão espiritual e expandir as suas faculdades. Tá vendo? Assim, ele pode entrar em contato com a fonte da sabedoria que está lá e captar melhor as sugestões dos espíritos que tudo fazem para ajudar-lhe o crescimento espiritual. Deu para entender, pessoal? Vou repetir, detalhar. Porque no nosso grupo tem muitas pessoas do interiorzão de Minas Gerais e mesmo de São Paulo, do Nordeste, que faz parte do nosso grupo das 18 horas, que não tem muita cultura. Então, às vezes, a gente tem que detalhar, porque a pessoa tem que entender, né? Tem que entender. Então, olha o que ele fala aqui. O que ele quis dizer é que todos nós temos que aprender a fazer meditação. Da mesma forma que todos os dias de manhã a gente levanta, escova os dentes, toma banho. Todos os dias vai trabalhar. Todo dia toma café da manhã, almoço e janta. A gente não faz isso todo dia? Então, todos os dias a gente também tem que fazer a limpeza, o asseio, a alimentação da alma e do espírito. O que você faz? Como é que você alimenta o seu espírito? A sua alma? Porque a nossa alma também necessita de alimento, de sustentação. Qual é o alimento que você está dando para a sua alma, para o seu espírito?
Ele deu a sugestão aqui. É através do hábito contínuo, diário, da meditação, fazendo exatamente como Jesus fazia. Ele saía com aquela multidão atrás dele. De repente ele parava, se recolhia, subia no monte. E lá naquele monte, ele fechava os olhos. Fechava os olhos. Ao fechar os olhos, ele abandona o mundo que está em volta de si, que só tem energia negativa em volta de nós. Dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, na sociedade, tudo só tem energia negativa. Ele se afasta de tudo isso, fechando os olhos. E aí, ele fecha os olhos e eleva o pensamento a Deus, a Jesus. E aí ele faz meditação com toda a fé, com toda a certeza de que Deus vai ajudar. E aí ele entra dentro de si. E aí ele pergunta, Senhor, que queres de mim? Senhor Jesus, que queres que eu faça? Senhor Jesus, eu estou encontrando dificuldade para vencer minhas provas. Eu estou achando minhas provas muito pesadas. A minha cruz está muito pesada. Eu não quero, meu Deus, que vós tire o peso dos meus ombros, porque muito provavelmente foi eu que construí a minha cruz. Então, Jesus, eu tenho que transportá-la. Se for da tua vontade que eu tenho que transportá-la, eu não quero que tire de mim, mas que me dê a força, a resistência necessária, meu Deus, para cumprir com os meus deveres e obrigações concernentes às minhas provas, é o meu planejamento encarnatório. Meditação é isso. Porque quando a pessoa fecha o olho, como Jesus fazia, como Sócrates propõe, sugere, a pessoa, o seu pensamento, ele sai do corpo físico e vai para o nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que é o cosmos, é o plano espiritual, o universo infinito. Lá, os mensageiros de Jesus vão captar os nossos pensamentos e as nossas rogativas. E eles não vão ajudar? Eles não vão ajudar? Claro que vai. Porque Deus, quando vê que a pessoa está lá na terra, passando por problema, mas está pedindo ajuda, Deus ajuda. Qual é o pai que não ajuda o filho? Qual é a mãe que não ajuda o filho? Todas e todos. Por que que Deus não vai nos ajudar? Mas é necessário o hábito da meditação. E não ficar na zona de conforto, pedindo a Deus que nos ajude. Aí fica difícil. Aí seria a mesma coisa da pessoa que está desempregado, passando necessidade em casa e não sai para procurar emprego. Deus vai levar a cesta básica lá na casa dele? Não vai. É a mesma coisa. Então, pessoal, não esqueçam. Temos que ter o hábito da reflexão, que é uma viagem em incursão no nosso interior. Quando a gente faz isso, os nossos pensamentos saem de da mente, do espírito e do nosso cérebro humano e vai direto para o plano espiritual. Lá eles vão analisar e vai nos atender, nos assistir de acordo com as nossas necessidades. Deu para entender? Prosseguindo. Nesse estado, podemos, portanto, refletir sobre os ensinamentos evangélicos e doutrinários, fazer as orações e buscar a inspiração superior. Ler ou estudar uma página, artigo ou livro, ou assistir uma palestra são os meios eficientes de adquirir conhecimentos. Tá vendo? Olha só, ler ou então estudar uma página, ou então um artigo, ou então um livro, ou assistir a uma palestra, são meios eficientes de adquirir conhecimento. Olha que coisa interessante.
E não, isso não vai resolver nossos problemas. Então, vamos estudar isso aqui. Ler algo vai resolver meus problemas? Estudar uma página vai resolver meus problemas? Ler um artigo ou um livro vai resolver meus problemas? Ou então assistir uma palestra, seja lá onde for, na igreja evangélica, na igreja católica. Aí ele continua. Estes, entretanto, podem não ser compreendidos em toda a sua profundidade. Porque tem pessoas que veem tudo isso, assistem tudo isso, mas muitas vezes não compreendem em sua profundidade. Ou permanecem apenas no plano intelectivo. Fica armazenado na nossa consciência como uma teoria. Fica no intelecto. Aí ele fala, se não forem repensados, examinados nos seus mais variados aspectos e analisados criticamente. Tá vendo? Então, quando a gente tem um conhecimento, adquire um conhecimento, através de todas essas informações que ele mencionou aqui, tem que ser analisado profundamente, não é? E analisados criticamente. Olha só, a gente faz isso? Não faz. Aí ele fala, isso se consegue com a meditação. Mas isso se consegue com a meditação. Concentração intensa do Espírito. Meditação e concentração intensa do Espírito. Não pode ser. Sabe, tem pessoas que vai meditar e ela dispersa seus pensamentos pensando em outras coisas. Entrar no quarto e meditar com um pensamento lá fora não vai adiantar. Aí não vai adiantar, isso não é meditação. Dessa maneira, são incorporados ao ser, ou seja, introjetados, passando a fazer parte da sua personalidade. Relata-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que após a sua conversão ao cristianismo, Saulo de Tarso, que mais tarde passou a chamar-se Paulo, manifestou a Gamaliel, seu mentor, amigo, a intenção de enfrentar os judeus nas sinagogas para divulgar os ensinamentos de Jesus. Todavia, o sábio e ponderado rabino alertou-o de que ainda não era hora de começar esse novo trabalho. Precisaria preparar-se primeiro. Sugeriu-lhe que estudasse e meditasse longamente o Evangelho. Está vendo só? Gamaliel queria levar a palavra de Jesus na sinagoga. Paulo mandou ele se preparar primeiro. Qual foi a sugestão de Paulo? O que Paulo pediu para ele fazer? Meditar. Porque só através do hábito da meditação é que a gente se instrui. A maior universidade que existe no universo e na Terra é através da meditação. Pessoal, tem mais, mas eu vou parar por aqui, nesse ensinamento extraordinário, porque a minha voz já deu o que tinha que dar. Então fica aí para a nossa meditação, a sugestão da noite de hoje. A necessidade imprescindível do hábito da meditação de forma contínua em nossas vidas, se é que nós queremos encontrar mais coragem para enfrentar as vicissitudes da vida, que são benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite.